Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje vamos trazer para vocês aquela lista de 10 contos brilhantes que eu li durante a minha vida aí. E a ideia desse vídeo surgiu a partir daquela pergunta que eu fiz nas comunidades sobre os 3 contos preferidos da galera, né? Várias respostas bacanas, várias dicas legais, e eu decidi fazer esse vídeo aqui com os 10 contos brilhantes que eu li na minha vida. Obviamente que eu escolhi, na verdade, um conto de cada autor diferente, para poder não repetir o autor, e aí obviamente que ficaram de fora vários contos aqui interessantes, como contos do Borges, né, e do Mia Couto também, que são autores que eu gosto de várias obras deles. Enfim, mas a lista ficou bacana, vocês vão gostar, tá? Antes de começar essa lista, 2 recadinhos rápidos aqui. O primeiro, a gente, né, infelizmente, lamentar aqui o ocorrido ontem, né, que a Polícia Federal ontem informou que o indianista Bruno Pereira e o repórter Dom Phillips parece que foram assassinados mesmo brutalmente lá na Amazônia. E é um crime terrível, um crime bárbaro aí que a gente repudia, né? Enfim, ao mesmo tempo que repudia também a postura desse governo, desse desgoverno que a gente ainda tem, né? Que foi responsável por incentivar esse tipo de coisa desde o início, né? Então, nossa solidariedade aqui é a família dos dois e, enfim, e que isso seja investigado de forma mais ampla para a gente poder descobrir aí mais coisas a respeito, né? E o outro recado é o seguinte: nós hoje estamos comemorando o Bloomsday, né? Que é na verdade o dia do Bloom, que é o Leopold Bloom, que é o protagonista do Ulisses, do Joyce, né? James Joyce. E na verdade hoje é um Bloomsday especial, que é o Bloomsday de número 100, né? É o 100º aniversário do centenário, né, do Bloomsday, que é essa data que ficou famosa por conta do romance Ulisses, do James Joyce, publicado em 1922, né, e que conta a história de um dia na vida do Leopold Bloom, o dia 16 de junho de 1904. Né? São 19 horas desse dia, esticadas aí em mais de 900 páginas, quase 1000 páginas. Né? Enfim, é um romance que é um marco da literatura ocidental, para muitos o romance mais importante do século XX. Então, quer dizer, hoje é um dia de comemoração para a gente que gosta de literatura, que valoriza e que entende a importância da literatura, né? E, para quem não sabe, o Bloomsday é a data nacional da Irlanda, né? Para se ver como é que realmente é um dia importante, né? Então, enfim, e eu fiz uma resenha ontem também, usando um romance do Henrique Villa-Matas para poder comemorar essa data, né? Então vamos à lista. Antes ainda falar de um livrinho interessante aqui para quem gosta de, né, estabelecer sempre um diálogo entre a literatura e a filosofia, né, e a teoria literária também. Esse livro aqui chamado Formas Breves, do Ricardo Pilha, é muito interessante. Tem 2 textos bacanas aqui sobre o conto, né, e ele destaca essa coisa a estrutura do conto moderno, que é justamente a de contar uma história de superfície, ao mesmo tempo em que vai acontecendo uma história por baixo ali, né, dessa história principal, e que é uma história secreta, né, que eles chamam de história secreta, e que seria realmente a história mais importante ali a ser considerada, ao mesmo tempo em que essa conexão também é importante, né? Então esse trabalho do Ricardo Pilha é bacana, vale a pena, tá? Formas Breves, tem 2 capítulos aqui sobre o conto que vocês vão gostar bastante. Então vamos para a nossa lista aqui de hoje, né? O primeiro conto da lista é do Borges, né, do Jorge Luis Borges, escritor argentino, tá? E ver aqui a data, porque realmente a data eu sempre, né, eu não consigo gravar as datas, vocês sabem disso. Mas enfim, o primeiro conto é o do Borges, está aqui, né, no Ficções, que é o Biblioteca de Babel, o grande conto do Borges, que é na verdade um grande elogio à biblioteca, né? E foi escrito em 1941, e ao mesmo tempo ele trabalha com vários símbolos que são constantes na obra dele, né, que é o infinito, a eternidade, o tempo, né, e vários outros símbolos importantes. E o Borges faz também ali uma espécie de construção da história da humanidade, da história dos livros, da história das ideias, né, e passa por questões ligadas à linguagem também, tá? E aí tem aqui, ó, a primeira frase do conto, é muito famosa, né, que ele diz: o universo, que outros chamam a biblioteca,
é composto de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no meio, cercados por balaustradas baixíssimas, né? E aí ele segue narrando essa estrutura, que inclusive ele utiliza alguns elementos da matemática para poder fazer essa construção. É uma história muito bacana do Borges, tá? E, enfim, ele fala de combinações também, né? Fala da linguagem, dos dialetos, né? E o quanto que essas obras vão se conectando. Ele discute também questões ligadas às ideias de cópia e original, né? Enfim, é um conto belíssimo do Borges, gigantesco, e é o primeiro da nossa lista, tá? Biblioteca de Babel, beleza? O segundo, pessoal, é um conto muito interessante também, que está nesse livrinho aqui do Guy de Maupassant, que é um escritor francês, né, do século XIX. Contos fantásticos, o Orla e outras histórias, né? O conto que eu destaco daqui é o conto que está nessa ediçãozinha aqui da LPM, na página 54, né? Que chama-se Carta de um Louco, né? E é um conto muito interessante porque é um sujeito que ele começa a se impressionar com o fato de que os sentidos humanos não conseguem apreender de forma absoluta a realidade, e ele começa a ficar realmente impactado com isso, e ele escreve uma carta para o médico dele dizendo: ó, eu tô ficando aqui, tô me sentindo mal com isso, porque a minha visão não consegue aprender as coisas de maneira absoluta, nem a minha audição, nem, enfim, e aí ele vai falando de todos os sentidos, né? E, enfim, anotei também umas coisas interessantes aqui que podem ser faladas, quer dizer, é isso, né? O conto trabalha com essa questão da compreensão das coisas, né? Como se dá a compreensão das coisas e como que os sentidos apreendem a realidade e se conectam com ela, né? E, enfim, ele fala do olhar, né? E das dimensões, das cores, né? Inclusive tem uma frase aqui interessante na página 57, né? Que ele vai dizer aqui embaixo, né? Que ele chega numa definição que é o seguinte, ele diz: pô, tudo é falso, tudo é possível, tudo é duvidoso, né? E isso é uma espécie de antecipação que o Maupassant faz do relativismo pós-moderno também, né? Isso no ano de... Qual foi o ano do conto? 1885, quer dizer, ainda no final do século XIX, né? E aí no final o personagem começa a se defrontar com o invisível, por exemplo, né? E chega num estágio ali de angústia tão grande, né? E, enfim, não vou contar o final, mas é um conto muito interessante, né? E que joga com essa questão enfim, né? Da fragilidade das sensações, né? Da limitação das sensações para poder aprender o mundo, né? Então tá aqui Contos Fantásticos, Guy de Maupassant, grande conto também, Carta de um Louco. E você pode fazer também um diálogo filosófico, até científico, com esse conto do Maupassant, lendo esse livro aqui do Richard Dawkins, que é o Desvendando o Arco-Íris, tá? Ciência, Ilusão e Encantamento. Tem uma visão que eu acho que é meio ingênua dele em relação à fantasia e tal, mas enfim, ele traz alguns elementos interessantes aqui sobre justamente essa questão do sentido, né? Como que o olho aprende as cores. Tem uma parte aqui que fala sobre as ondas, que é muito interessante, né? Ondas de rádio, ondas eletromagnéticas e tal. É um livro muito bacana e você pode fazer esse diálogo entre o Maupassant e o Richard Dawkins, tá? O terceiro conto da nossa lista é um conto que está nesse livro aqui, Histórias Abençonhadas, do Mia Couto, e é o conto chamado Cego Estrelinho, né, que é um conto genial, um conto muito bonito do Mia Couto, tá, que foi escrito, vamos ver aqui a data, né, vamos ver a data aqui, ele foi escrito no ano de 1994, tá? E é a história de um cego, né, que ele vive com um guia chamado Gigito, né, Gigito Efraim, se não me engano. E aí o guia na verdade embeleza o mundo para ele, né? É uma relação interessante ali. E o cego estrelinho vai vivendo em conexão com aquela relação que ele tem, né, com o guia, no sentido de ter uma percepção de mundo melhor graças ao guia, graças a essa leitura que o guia vai fazendo para ele do mundo, né?
E aí, em determinado momento, o guia é chamado para a guerra, né? E o estrelinho fica sem o seu guia, né? Mas aí o guia chama a irmã, só que a irmã tem um comportamento diferente do Gigito, né? E aí ela começa a ter uma conexão com o cego que é diferente, né? E ele começa a perder um pouco ali essa conexão mais bonita com o mundo, com a vida e tal. Enfim, mas aí há uma reviravolta no final interessante, que eu não vou dizer qual é, claro, né? Mas o conto é muito bonito, um dos contos mais bonitos que eu já li até hoje. E vale muito a pena essa dica aqui do Mia Couto, tá? Histórias Abençonhadas, O Cego Estrelinho, tá? Que é um conto, repito aqui, de 1994, tá? O quarto conto da lista, eu não tenho ele em livro aqui, né? Eu só tenho ele em PDF, tá? Então, eu vou narrar para vocês rapidamente a história. É o seguinte, é um conto chamado O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, né? Escritor irlandês também, né? Assim como o James Joyce, né? Escrito no ano de 1887, tá? Então é o seguinte, a história de um milionário norte-americano que ele vai para uma mansão, ele compra uma mansão, compra uma casa grande lá na Inglaterra, e a casa é mal assombrada, né? Tem um fantasma, que é o fantasma do personagem, o fantasma é de Sir Simon Canterville, né? É o fantasma de Canterville. E o fantasma assombra aquela casa há 300 anos, né? Só que essa família norte-americana que vai para lá é uma família mais moderna, né? Sem tantos misticismos e tal. E aí a situação é engraçada, por quê? Porque o fantasma ele vai tentando assustar a família e não consegue, né? O pai a família é o pai, a mãe, uma menina e 2 gêmeos pequenos, né? E aí, conforme vai passando a história, na verdade o fantasma vai tentando assustar, tentando, não consegue. E as crianças, os gêmeozinhos pequenos, começam a assustar o fantasma, né? Pregar peças nele e tal. Daqui a pouco ele começa a ficar com medo das crianças, né? Então é uma história muito interessante porque ele faz também um deslocamento aí dessa narrativa tradicional desses contos de terror e tal, né? Que é o fantasma que assombra e tudo mais. A gente lembra, inclusive, da Volta do Parafuso, do Henry James, né? Enfim, e o Oscar Wilde faz o contrário, aqui faz uma abordagem diversa aqui dessa tradicional, né? Então é um conto muito interessante, tá? E, enfim, do Oscar Wilde, né? Que é de 1887, tá? O quinto da nossa lista, vamos ver o tempo aqui, né? O quinto da nossa lista é um conto do Samuel Beckett, né? Escritor irlandês também, grande gênio da literatura também. Tá nesse livro aqui, que no Brasil chama-se Companhia e Outros Textos, tá? E ele tá justamente o primeiro conto, né? Chama-se Companhia, esse é o conto aqui que eu estou citando. Agora é um conto pesado, né? Um conto complexo, difícil, né? E ele é um conto de 1980, um dos últimos contos do Beckett, né? E, enfim, tem uma introdução muito interessante do Fábio de Souza Andrade, tá? E aí na página 7 aqui, o Fábio de Souza Andrade, ele diz o seguinte, né? A obsessão central da obra beckettiana, a necessidade moderna de dar forma ao caos da experiência, sem aparar-lhe as arestas, de comunicar o incomunicável, de extrair o algo do nada, o movimento do impasse, parece nelas ter encontrado uma expressão tão singular, tão desafiadora, nova ainda uma vez, num percurso cuja tônica sempre foi a série de invenções desconcertantes, né? Então isso resume muito bem a obra do Beckett, né? E é um conto assim muito complexo. Na verdade a história é o seguinte, né? É um cara que está deitado no chão, no escuro, né? Então a primeira frase é exatamente essa, né? Do conto está aqui na página 27. Uma voz chega a alguém no escuro, imaginar. E aí começa o segundo parágrafo, né? Há alguém deitado de costas no escuro. E a narrativa vai ficando angustiante, vai contando essa história angustiante dessa pessoa ali que está com essa experiência complexa e ao mesmo tempo indefinida, né? Não sabe o que está acontecendo, de onde. E aí tem uma relação desse personagem com uma voz, né?
que parece que é a voz interior dele, que é como se fosse um segundo eu dele, né? Que vai dialogando com ele ali num frenesi, né? Bizarro. Enfim, e aí tem vários deslocamentos temporais, tem uma mescla de tempos verbais, né? De situações espaciais também. A coisa fica sempre indefinida e não se resolve, né? O conto não se resolve. Essa é uma característica da narrativa beckettiana também, né? E, enfim, aí são esses temas principais, né, do Beckett, que é a solidão, o nada, o silêncio, o escuro, né? Que são frequentes na obra dele, né? E que comparecem nesse conto de maneira muito grave, né? Enfim, e aí tem, quer dizer, né, é uma literatura experimental também, né, essa do Borges, e tem uma frase, né, na página 37 que eu acho uma das frases mais brilhantes que eu já li em toda a minha vida, assim, nesse conto aqui do Beckett, né? A frase está na 37 e diz exatamente assim: o que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro? É uma frase brilhante, né? O que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro? Né? Obviamente que é o mistério, né? É o enigma da situação, da vida, da narração das coisas, né? Enfim. Então, esse conto do Beckett é brilhante também, é o nosso quinto conto aqui da nossa lista, tá? O sexto conto, vamos passar para cá, né? Para ver aqui. O sexto conto é um conto do Edgar Allan Poe, que eu também não tenho esse conto aqui em livro, né? Eu tenho ele em PDF, então vou também narrar para vocês. O conto se chama O Redemoinho do Maelstrom. Né? O que é isso? É a história de um pescador com os amigos, que ele vai, né, começa a pescar num lugar na Noruega. Na verdade é Moskstraumen, né? Que é um redemoinho que existe junto ao arquipélago de Lofoten, na costa da Noruega, né? E aí o cara tá pescando com os amigos, né? E ele é pego por esse redemoinho e começa a ser sugado pelo redemoinho e tal. E o Edgar Allan Poe vai narrando esse processo do barco sendo engolido pelo redemoinho. A narração também é vertiginosa, né? Muito interessante também, aquela coisa bem detalhista do Edgar Allan Poe, né? Quase que jornalística ali, né, a narrativa dele. E ao mesmo tempo em que ele está narrando uma situação de horror, ele também, de certa forma, descreve um certo encantamento que a situação tem, né? Uma certa beleza, ainda que também mesclada com esse horror e com esse medo da morte ali que está, enfim, que está ali constante na narrativa, né? Então, enfim, é uma história muito interessante, tá? E aí, só uma curiosidadezinha também relativa a esse conto. Um dos personagens da série Lost, né, aquela série famosa e tal, era justamente um cara chamado Miles Strong, né, cujo nome derivava desse conto do Edgar Allan Poe, né? Esse personagem, ele era, enfim, ele era encenado pelo Ken Leung, né, que era um ator oriental, né, que fez, que enfim, encenou esse personagem, incorporou esse personagem, o Miles Strong, né, cujo nome tem conexão com a história do Edgar Allan Poe, tá? Então é o nosso sexto conto aqui da lista. E aí agora acabaram os autores estrangeiros, né? E agora a gente vai passar para os autores nacionais, tá bom? Vamos ver aqui o tempo. E aí rapidinho para a gente fechar essa lista, tá? O sétimo conto da lista é o Cego e a Dançarina. Está nesse livro aqui do João Gilberto Nou, né? É um conto genial também, O Cego e a Dançarina, e ele é do ano de, vamos ver aqui, de 1980, também mesmo ano do Beckett, né? E, enfim, o narrador ele tá num quarto com uma mulher, né? E ele vai narrando ali uma certa dificuldade de conexão que ele tem com ela, e ao mesmo tempo ele vai narrando que do lado ele diz que é uma casa de fim de estrada, né? E do lado ele vê ele diz que tem um restaurante, e ali tem uma mulher dançando, e depois passa um adolescente de bicicleta, fica observando a mulher. E nessa narrativa que ele faz, né, da observação que o garoto faz da mulher,
é que surge essa questão da cegueira, né? E é muito interessante porque ele joga o tempo todo com essa coisa de quem está vendo, quem está sendo visto, né? E isso remete, isso é uma leitura minha, né? Não tem, né? Ele não diz isso no conto, mas a gente pode pensar, inclusive, porque ele está usando o narrador ali como, né, espécie de... O narrador, de certa forma, é a vítima, né? E aí a gente pode pensar, inclusive, nessa questão da relação entre o leitor e o narrador, né? Ele vai colocando, de repente, o leitor numa posição também ali de impasse, e é muito interessante, é um conto muito bem escrito do João Gilberto Nou, tá? No ano de 1980. Então tá aqui o Segue a Dançarina, vale muito a pena, o livro inteiro é interessante, mas esse conto, que é o último do livro, é genial, tá? É o 7º da nossa lista. O 8º é um conto que todo mundo conhece, né? É A Terceira Margem do Rio, do João Guimarães Rosa, que nesse livro aqui, Novas Seletas, né, ele está na página 80, né? E aí conta a história de um garoto narrando a história do pai que, de repente, do nada, decide ir para o meio de um rio, né? Pega uma canoa, vai para o meio de um rio e começa ali a viver lá no meio do rio, né? E aí o garoto vai narrando os impasses dele de tentar entender o porquê que o pai foi para lá, como que ele vai conseguir sobreviver ali. E tem a mãe também, e os irmãos e tal. E daqui a pouco todo mundo começa a ir embora e ele vai ficando, ele fica sozinho lá, né? E na manutenção desse impasse, e o pai não volta e tal. E eu não vou contar o final, obviamente. Se você não leu ainda, vale muito a pena. Mas me parece que a história parece bem claro hoje em dia, depois de tanto trabalho crítico em cima aí do conto. É um conto muito estudado, né? Que a história oculta, essa história oculta que o Ricardo Pilha diz que existe, né? E que existe realmente nos contos modernos, parece ser justamente a questão do rio, né? Como essa coisa que caminha e ao mesmo tempo tem uma terceira margem, que seria justamente o meio, né? Essa coisa do movimento e tudo mais, né? Então, o de João Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, conto brilhante, vale muito a pena também aí indicar para vocês, tá? O 7º conto, o 9º conto do livro, né, é um conto desse livro aqui do Menalton Braff, chama-se A Sombra do Cipreste. O Menalton, escritor que ganhou o Jabuti no ano de 2000, né, esse livro é de 99, e foi com esse livro que ele ganhou o Jabuti. E um dos contos aqui se chama A Paisagem do Pequeno Rei, né? É um conto brilhante assim do Menalton, tá? E, enfim, eu até tinha marcado aqui, mas, né, vamos ver aqui qual é a página 85, ele está na 85, tá? Página 85. Então, e aí conta a história de um menino, né? A Paisagem do Pequeno Rei conta a história de um menino que ele cola o rosto na janela e começa a ver uma ave, né? Uma ave vermelha que está num flamboyant em frente à casa. E aí ele começa a estabelecer com a ave uma conexão ali de posse. Ele começa a querer a ave como se fosse dele, né? Ele quer ter a ave como posse, né? Um objeto dele, ali só dele. E o Menalton vai narrando isso de forma muito brilhante, né? Essa angústia do garoto, ao mesmo tempo as contradições da impossibilidade de ele ter a ave lá, o bicho, né? E num determinado momento ele chama o irmão vem ver a ave também, e daqui a pouco o irmão sai para poder tentar capturar a ave, né? E aí tem uma questão no final que eu também não vou contar para não estragar aqui a história, para não dar o famoso spoiler, né? Mas o fato é que é um conto muito interessante porque joga com essa questão da posse, né? Essa impossibilidade óbvia que a gente tem de não poder ter tudo, né? E o impasse que essa criança vai tendo ali em conexão com esse dilema, né, que vai surgindo para ela ali, né? Então, enfim, muito bacana, Paisagem do Pequeno Rei, é o 9º conto aqui da nossa lista, tá? E esse conto do Menalton, já que ele está falando de paisagem, né, e tem a ver com essa questão do olhar também, né? A gente pode indicar esse livro aqui muito bom, tá? Que é o Poética e Filosofia da Paisagem, do Michel Collot, que é um filósofo, né? Que pode ser utilizado também para poder fazer um diálogo com o conto do Menalton, e estabelece aqui uma coisa bem rica, porque esse livro é muito bom. Eu vou fazer vídeo sobre ele também, dá para fazer um vídeo inteiro só sobre esse livro, porque ele é genial,
tá? E ele pode servir aqui para poder dialogar com esse conceito de paisagem novo que ele está sugerindo, com essa questão que o Menalton levanta nesse conto, tá? Então vamos ver o tempo aqui, que está no fim, né? E o último conto da lista, para fechar, é um conto muito bacana também, do Sérgio Santana, chamado A Aula, tá? Que está nesse livro aqui, que é os 50 Contos e 3 Novelas, né? Que são vários trabalhos dele reunidos, tá? E o A Aula está na página 295, tá? E é a história de um professor, né? Vamos ver aqui o ano, na verdade, que ele publicou esse conto, né? Foi em... E esse aqui eu não vi. Bom, então eu fico devendo para vocês aqui, eu escrevo aqui nos comentários o ano, tá? Mas enfim, ele conta a história de um professor que ele está preparando uma aula, ele é adepto de um método que é um método empirista, né? Um empirismo ali radical que ele tem, que é o seguinte: é estabelecer um tema de saída e ir desenvolvendo o tema, né? E desenvolvendo. E aí ele no caminho para a aula, ele para comer um negócio, ele compra um ovo e leva o ovo para a sala de aula, que vai ser o ponto de partida da reflexão dele, da aula dele. E é muito interessante porque ele vai desenvolvendo várias reflexões. Primeiro ele fala da angústia do professor ali de ter que, né, de agir dessa forma, ao mesmo tempo estar ali sendo observado pelos alunos, toda aquela angústia que todo professor sabe bem, né, o que é isso. E aí você chega ali, né, quer dizer, né, o personagem chega e começa a desenvolver o tema, começa a falar de vários temas, e é muito interessante porque ele fala, que eu anotei aqui, ele fala de vários temas interessantes da história da filosofia, quer dizer, do acaso, né, da proximidade da profissão do professor com a de ator também, né, com algumas diferenças, a questão do caos e da diferença, né, a questão da linguagem que representa as coisas, enfim, a sedução da propaganda. Em determinado momento ele faz uma reflexão também que fala sobre aquela velha pergunta, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu inclusive vou fazer um vídeo sobre isso também, porque essa questão é bem interessante, tá? E ele fala também, né, enfim, ele cita o James Joyce, né, o Finnegan's Wake, do Joyce, tá no conto, e o Ezra Pound também, o poeta, né? E ele fecha na página 308, né? Fecha não, né? O conto tem um pouquinho mais, né, de espaço aqui, mas na página 308 ele levanta uma questão muito interessante, que é justamente o seguinte, né? Ele vai falando, vai narrando e diz, né, o resultado do teste lhe parecia satisfatório, eis que nesse momento preciso, em que a sua mente também se impregnava daquele mantra, foi tomado pela grande revelação, que como no caso da travessia das trevas pela luz, se não era uma certeza palpável, ao menos se constituía numa hipótese de tal grandiosidade que poderia fazer de uma reles aula uma obra de arte, né? Então, é um conto muito interessante do Sérgio Santana, vale muito a pena indicar, aqui é o 10º da nossa lista, tá? E é isso, pessoal. Então, ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da lista aí. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe. E, mais uma vez, aqui a gente fica triste com a situação, né, dos dois... das duas pessoas que foram assassinadas lá na Amazônia, né, pedindo aí que isso seja resolvido da melhor maneira possível, com a investigação e tal. E também, por outro lado, comemorando aqui o Bloomsday de hoje, né, que é o dia do James Joyce, lá o dia da Irlanda, tá? Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço aí, até a próxima. Valeu!